O tema da nossa discussão será o uso de substâncias alternativas para a produção orgânica e integrada de cebola. O foco aqui será o manejo fitossanitário da cultura e também a possibilidade do incremento de produtividade e da conservação na pós-colheita da cultura. Um dos maiores problemas e dificuldades que nós temos para o uso de substâncias alternativas em sistemas de produção de cebola seria que o nosso pensar agronômico ele é focado no incremento da produtividade da cultura de modo que seja máximo. E quando nós trabalhamos com sistemas ecológicos de produção, nós devemos estar focados na questão da produtividade ótima. Ou seja, nós produzimos bulbos que são comercializáveis, porém não com maximização de produtividade. Nós temos uma rentabilidade líquida considerável, com redução de impacto ambiental, porém sem altos níveis de produção, porque por vezes as substâncias não são capazes de maximizar a produtividade da cultura, como nós vamos comentar à frente. O manejo convencional da cultura da cebola, nós utilizamos a produção em monocultura, em larga escala, uma única espécie de planta em áreas que por vezes chegam a atingir 4.000 hectares, como nós observamos aqui no município de Ituporanga. Utilizamos agrotóxicos de maneira frequente, os adubos minerais. Por vezes há uma mecanização intensiva do solo com o uso de máquinas e pouca utilização do plantio direto na palha, muito utilizado o solo sem plantas de cobertura. Isso, embora para nós seja senso comum de produção, provoca uma redução da biodiversidade no solo. Diminui, além da questão da fertilidade, da erosão, reduz a presença de antagonistas e inimigos naturais, o que favorece a maior ocorrência de pragas e doenças sobre as plantas de cebola. O inseto que nós estudamos nas pesquisas que nós vamos apresentar aqui, os resultados, é o inseto que causa redução da produtividade da cultura, que é o piolho, ou tríplice da cebola, como ele é popularmente conhecido, e a espécie predominante é o Tripis tabaci. Aí nós temos na foto as ninfas do inseto em alta densidade populacional. Acima de 15 ninfas por planta já é considerado o nível de dano econômico. E nós temos um exemplo dessa alta densidade de ninfas sobre a planta de cebola aí na foto. Vamos comentar também, além do uso das substâncias, a importância de métodos culturais de manejo, principalmente a questão de manejo de solo. Embora senso comum, nós fomos educados a que não há influência de métodos culturais sobre pragas, mas isso ocorre e por vezes ocorre de maneira pronunciada, embora não seja senso comum. Como diversificar com métodos culturais de manejo? Nós vamos comentar aqui sobre o plantio direto de hortaliças, que tem sido muito difundido pela EPAGRE, pela pesquisa, pela extensão da EPAGRE, e que serve de base para várias culturas, inclusive para a cultura da cebola, como nós vamos comentar à frente os benefícios do uso desse sistema. Aqui nós temos uma foto de uma área com a cebola em sistema de plantio direto, onde foi usado o coquetel de centeio com o nabo forrageiro em sistema de produção orgânico. Nós temos recomendado o uso desse sistema de produção em plantio direto e vamos comentar à frente do porquê, além dos benefícios normais do plantio direto, que seria o incremento da fertilidade do solo, evitar a erosão, a maior retenção de umidade, que facilita o desenvolvimento das plantas, e tolerância a estresse de origem biótica e abiótica. Nós realizamos um estudo aqui na estação, onde nós comparamos
o manejo de solo em sistema convencional de produção relativo à incidência do TRIPS sobre a cultura da cebola, sobre as plantas de cebola. Nós observamos que no solo sem plantas de cobertura há uma tendência da redução da produtividade de maneira pronunciada a partir de 13 ninfas de TRIPS por planta. Ou seja, em torno de 15 ninfas por planta já passa a ser o nível de dano econômico em sistema convencional de produção, principalmente em sistema onde há ausência de plantas de cobertura de solo. Nós fizemos um estudo similar a esse, comparando o sistema de plantio direto na palha em manejo orgânico, verificando a produtividade e a incidência de TRIPS. E não observamos uma pressão tão forte do TRIPS sobre a produtividade em sistema de plantio direto, em manejo orgânico, comparado ao sistema convencional. Isso sugere para nós que há um aumento de resiliência, de tolerância das plantas à presença do inseto com o uso do sistema de plantio direto na palha, comparado ao manejo de solo com revolvimento de sistema convencional. Nós fizemos outro estudo onde comparamos a incidência e os danos de TRIPS em sistema orgânico com plantio direto na palha, com coquetel de inverno, com o uso de aveia ou centeio, associado com nabo forrageiro, em relação ao manejo de solo convencional com revolvimento. Fizemos esse estudo durante 4 anos. E nós observamos que há uma tendência da redução da incidência do inseto em sistema de plantio direto, representado ali por SPD, comparado ao sistema convencional, representado ali por CONV. Não observamos uma tendência tão pronunciada quanto aos danos do inseto, mas principalmente na incidência. Ou seja, a incidência do inseto, a presença do inseto, foi menor em sistema de plantio direto na palha, comparado ao convencional. Isso foi realizado com a cultivar crioula, que é uma cultivar de ciclo médio, onde nós adotamos o plantio direto na palha com coquetel de inverno. Fizemos o mesmo tipo de estudo com a cultivar bola precoce, onde se adota o coquetel de plantio direto na palha no verão, com o uso de mucuna e milheto, e comparamos dois sistemas, o sistema de plantio direto na palha e o convencional. Também observamos uma redução da incidência do inseto sobre as plantas de cebola no sistema de plantio direto comparado ao convencional. Essa redução com a cultivar bola precoce ela é menos pronunciada porque ela tem uma tendência natural a menor incidência do inseto pela temperatura mais amena, pois a cultivar bola precoce é plantada mais cedo. Ela convive com um maior período de temperaturas amenas comparadas com cultivar de ciclo médio tardio, onde o desenvolvimento da fase vegetativa das plantas, da fase de lavoura, ocorre em temperaturas maiores, consequentemente uma cultivar de ciclo médio vai ter maior presença e incidência de TRIPS do que uma cultivar precoce, principalmente pela temperatura na fase de desenvolvimento vegetativo da cultura. A temperatura mais alta favorece a maior incidência de inseto de maneira geral. Agora, o porquê da menor incidência de TRIPS ou piolho da cebola em sistema de plantio direto comparado ao sistema convencional com revolvimento do solo. Os estudos que existem em nível mundial apontam principalmente a questão da presença da palha sobre o solo, que diminuiria o desenvolvimento de pulpas do piolho da cebola, do TRIPS, que ocorre no solo. Há também um outro trabalho que aponta que há um incremento do número de inimigos naturais nesse sistema. Então precisa ainda haver outros trabalhos para a gente elucidar, até que ponto é a questão mecânica ou a questão do desenvolvimento do controle biológico natural em sistema de plantio direto na palha comparado com o convencional. Aí nós temos uma foto onde nós observamos a ocorrência de formigas predadoras, que são predadores generalistas que também predam ninfas de TRIPS de cebola em sistema de plantio direto na palha.
Aqui nós temos exemplo de um outro predador de trips que ocorre com frequência em sistema de plantio direto na palha e não ocorre praticamente em sistema convencional, que é uma joaninha predadora que é a Eriopsis connexa, o nome científico dela, e preda ninfas de trips de cebola e ocorre com frequência em sistema de plantio direto na palha. Nós vamos apresentar agora resultados que foram realizados em sistema de produção convencional, focado para a questão da produção integrada de cebola com substâncias alternativas para redução de impacto ambiental na produção de cebola. Aqui está um detalhe da área de manejo convencional onde são realizados os estudos. Nós procuramos um sistema que ele seja estressante para facilitar a ocorrência de trips, que é o inseto que nós estudamos, né? E também do míldio, que é a doença que nós estudamos, que é causada pelo fungo Peronospora destructor. Então, a área é manejada de forma que ocorra bastante esses agentes causais para a gente poder ter certeza que aquelas substâncias têm algum efeito. Nós trabalhamos com solo com revolvimento e alta densidade de plantio, para facilitar também a ocorrência de míldio. São 50 plantas por metro quadrado que são utilizadas no estudo, que daria aí uma densidade por hectare de 500 mil plantas por hectare. Aqui o resultado do uso de quitosana, que possibilitou a redução da incidência de trips de cebola. Nós fizemos um extrato com quitosana pura a 2,25% peso volume, em solução com vinagre a 12,5% peso volume em água. Nós observamos uma redução principalmente na dose do extrato em torno de 1%. Ou seja, há um potencial do uso de substância à base de quitosana para manejo de trips em cebola em sistema integrado de produção. E o objetivo nosso é aprofundar os estudos com essa substância, porque esse foi um extrato formulado por nós, que nós possamos também ter alguma substância similar comercial que possa ser utilizada em escala para colaborar aí na redução do impacto ambiental na cultura da cebola. Nós também pesquisamos substâncias com possibilidade de incremento da indução da resistência ou de produtividade e observamos um efeito interessante do fosfito de manganês no incremento da produtividade da cultura, numa safra que foi difícil a produção, principalmente pela alta incidência de trips e de míldio. É interessante que o inseto não foi alterado pelo fosfito de manganês, o trips, seja na incidência ou em danos representada ali por INC e DN, e também a severidade do míldio, representada ali por SERV e AFL, não foram alterados, ou seja, o efeito provavelmente foi nutricional, com o incremento da produtividade da cultura, causada pelo fosfito de manganês, utilizado em pulverização foliar a 0,25% em água. Nas pesquisas que nós realizamos aqui na EPAG, na Estação Experimental de Ituporanga, com a produção integrada, com substâncias alternativas em produção integrada, nós observamos que o azul de metileno, que é uma substância fotodinâmica, o que é uma substância fotodinâmica? É aquela que aumenta a pressão da luz solar sobre o inseto ou a doença que a gente está trabalhando, porque ela deteriora os tecidos, ou seja, do inseto ou da doença que a gente está pesquisando. E nós observamos que o azul de metileno colaborou com a redução dos danos de trips nas plantas de cebola. Ou seja, aquela lesão esbranquiçada que o trips provoca sobre as plantas de cebola foi menor com o uso de azul de metileno de uma forma
linear. À medida que a gente aumenta as doses, houve maior redução dos danos. Nós usamos doses entre 0,25 até 2% do azul de metileno. Então, resultado interessante aí da possibilidade dessa substância colaborar na redução das lesões esbranquiçadas causadas por trips em plantas de cebola. Nós vamos comentar agora alguns resultados sobre a produção orgânica de cebola, com o uso de substâncias alternativas em sistemas orgânicos de produção. Em sistema de produção orgânico, as pesquisas são realizadas com o plantio direto na palha, porque, como nós observamos anteriormente, é um benefício do plantio direto na colaboração da redução de um dos agentes que a gente pesquisa, que é o TRIPS, né? Redução da presença do inseto sobre as plantas com o uso de plantio direto na palha. Além dos benefícios do plantio direto em termos de fertilidade do solo, diminuir a erosão, aumentar a fertilidade, redução de ervas invasoras, reter mais umidade, que facilita o desenvolvimento das plantas. Resultados que foram interessantes nas pesquisas em sistema de produção orgânico foi com o uso de homeopatias. Essas homeopatias elas são trabalhadas em parceria com o Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da EPAGRE, da Estação Experimental de Lages. E nós observamos que a homeopatia de Losna, de Artemisia vulgaris, nas potências 6 e na 30 da centesimal hahnemanniana, reduziu a incidência de trips em plantas de cebola. Esse é um resultado muito interessante, porque é uma substância de baixo impacto ambiental e com um custo relativamente barato, que pode colaborar com o manejo do inseto em sistema de produção orgânico. Outra homeopatia que apresentou resultado interessante em sistema de produção orgânico foi a homeopatia de calcário de conchas, com possibilidade do incremento da produtividade da cultura, com o peso médio de bulbos e também da porcentagem de bulbos direcionada para comércio, para o mercado. Nós também observamos que a homeopatia de nato muriático, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, ele pode colaborar, essa homeopatia pode colaborar com a redução da incidência de trips após 3 aplicações consecutivas. É realizada uma aplicação por semana e nós observamos a redução do inseto depois de 3 semanas de aplicação. Um outro dado interessante é a possibilidade da homeopatia de nato muriático favorecer o incremento da produção da massa de bulbos comerciais, de bulbos maiores. Isso é um resultado interessante, que além de colaborar com a redução da incidência do inseto, há também a possibilidade do incremento de massa de bulbos, o que nem sempre ocorre com substâncias alternativas. Aqui nós temos um resultado interessante que foi realizado por 3 anos com o uso de homeopatia de calcário de conchas, de nato muriático e associação das duas homeopatias. Nós observamos uma leve redução da incidência de trips com homeopatia de calcário de conchas na potência 6 da centesimal hahnemanniana e não observamos efeitos sobre dano de trips, sobre a severidade de milde ou sobre o teor de clorofila nas plantas de cebola. O resultado mais interessante desse estudo foi a possibilidade do incremento do rendimento pós-colheita com a associação das duas substâncias, a associação do calcário de conchas na potência 6 com o nato muriático na potência 12. Possibilitou um incremento do rendimento na pós-colheita e isso é muito interessante. Esse incremento na pós-colheita facilita que a cebola possa ser comercializada por um maior tempo, esperando melhores preços, né, na fase de armazenagem. Isso é um dado interessante para os agricultores orgânicos, que facilita a comercialização por um período de tempo maior, com o uso dessas duas substâncias em associação.
Nós temos recomendado para manejo da cultura da cebola em sistema de produção orgânico, inclusive publicamos isso na cartilha que saiu em 2021 sobre a produção de cebola em sistema orgânico, o uso da homeopatia de calcário de conchas na potência 6 ou o uso da homeopatia de nato muriático na potência 12, focado no manejo de trips, no caso do calcário de concha, e o nato muriático também para auxiliar no manejo de trips ou incremento da produtividade da cultura com essas duas substâncias, ou quando o foco é o rendimento pós-colheita, associar essas duas substâncias em aplicações semanais após os 50 dias depois do transplantio, na dose de pulverização foliar de 0,5% até a maturação fisiológica da cultura, quando as plantas começam a tombar. Dessa forma, nós temos o benefício aí no manejo fitossanitário, incremento de rendimento da cultura, seja na produtividade e também na pós-colheita. A homeopatia de bicarbonato de sódio, nos estudos apresentou um resultado interessante na redução da severidade de míldio causada pelo fungo Peronospora destructor. Há uma redução linear de acordo com o aumento das potências do uso da homeopatia de bicarbonato de sódio entre a potência 6 até a 30. Então, um resultado muito interessante, que é uma doença de difícil manejo, difícil controle. Isso focado para sistema ecológico de produção. Um outro resultado interessante com o uso de homeopatia foi o uso da homeopatia de piridina, colaborando para a redução da severidade de míldio, principalmente na potência 12 da centesimal hahnemanniana. Então, mais uma substância que apresenta potencial aí da redução da severidade do míldio. Um resultado muito interessante que nós obtivemos foi o uso do óleo essencial de citronela no incremento do rendimento da pós-colheita da cultura da cebola. Foi estudado doses entre 0,25% até 2% do óleo essencial em pulverização em água. E observamos aí um incremento muito interessante no rendimento da pós-colheita da cultura. Isso abre aí uma possibilidade de outros estudos para verificar uma forma de ter essa substância em larga escala, que é uma substância relativamente cara, né, para colaborar no incremento do rendimento da cultura na pós-colheita. Aqui um estudo com o resultado da redução dos danos de trips com o uso de doses de óleo de NIM associada com silício na forma de terra de diatomáceas a 0,5%. Nós observamos que houve uma redução de danos de tríplice, principalmente na dose do óleo de NIM a 1%, associado à terra de diatomáceas a 0,5%. Um outro resultado interessante que nós tivemos na redução de danos de tríplice foi com o uso da homeopatia de chá verde, da Camellia sinensis. Nós observamos a possibilidade da redução do dano do inseto na potência 6 e na 30 da centesimal hahnemanniana da homeopatia de chá verde. Nós realizamos um estudo onde nós observamos que o óleo de NIM ele pode reduzir a incidência do tipo da cebola em sistema de produção orgânica. Interessante que, por vezes, pode haver essa redução da incidência do inseto, mas não necessariamente ocorre o incremento da produtividade com a substância alternativa utilizada. Muitas vezes essas substâncias são univariáveis, ou seja, ela diminui o agente causal, seja o TRIPS, seja o MILD, e não consegue provocar o rendimento da produtividade da cultura e também da pós-colheita. Elas são univariáveis, elas não são de amplo espectro de ação. Em outro estudo, nós observamos que o óleo de NIM, quando associado com fosfito de manganês, todos dois a 0,25% em pulverização foliar,
pode reduzir a incidência do inseto. Mais uma vez, aquela questão que eu comentei, não necessariamente, por vezes, a redução do agente causal e incremento de produtividade. Como nós observamos aqui, reduz a incidência do TRIPS da cebola, mas não houve o incremento da produtividade, da porcentagem de bulbos comerciais e do rendimento da pós-colheita da cultura. Ou seja, o efeito foi univariável e não de amplo espectro. Estudo recente, realizado na Estação Experimental de Ituporanga da EPAGRE, foi a possibilidade do peróxido de hidrogênio reduzir a incidência do TRIPS em sistema de produção orgânica de maneira linear. À medida que se incrementa a dose do peróxido, haver a redução da incidência do inseto. Esse estudo nós vamos repetir e aprofundar para verificar quais doses podem reduzir o inseto sem causar estresse na cultura. Nós observamos que não houve alteração do dano do TRIPS sobre as plantas de cebola e nem do teor de clorofila, representada por DN e CL. E também não observamos efeitos sobre a questão da produtividade da cultura. O efeito univariável, como eu havia comentado anteriormente. Muitas vezes a substância alternativa ela não tem esse amplo espectro de ação para também incrementar o rendimento da cultura, seja na produtividade ou seja na pós-colheita. Bom, como considerações finais, eu gostaria de comentar que as substâncias alternativas elas podem ser utilizadas em sistema de manejo de produção orgânica integrada de cebola, principalmente pela questão da redução do impacto ambiental que elas propiciam. Porém, elas não devem ser utilizadas de maneira isolada, pois elas não são de amplo espectro na redução dos agentes fitossanitários, de modo que elas também incrementem a produtividade da cultura ou o rendimento pós-colheita. Então nós devemos associar com a questão do plantio direto, com a questão das cultivares recomendadas e das demais práticas de manejo da cultura para a gente conseguir os benefícios do uso dessa substância. Gostaria de agradecer a atenção de todos e todas, e aí está o nosso e-mail para contato. Estamos aqui à disposição para discussão, troca de ideias, aqui na EPAGRE, na Estação Experimental de Ituporanga. E aí está o nosso e-mail para contato. Muito obrigado pela atenção.